Pessoal, eu tô aqui na Crovolab para responder uma pergunta que me fazem muito, que é a respeito dos cálculos no Empower, tá? Então eu vou salvar aqui um vídeo, vou fazer um videozinho tentando falar um pouco melhor sobre esse ponto, tá bom? Olha, eu tô aqui com uma sample set e tem 3 padrões com 3 concentrações diferentes e 4 amostras. Quando esses padrões e amostras correram naquele item de diluição e massa de amostra, não foi preenchido nada, tá vendo? Então, sample weighting e dilution tá tudo como 1. Ficando dessa maneira, o software vai multiplicar o resultado final, que é o amount, por 1. Então, significa que não vai ter alteração em relação ao que eu disser que é a concentração dos padrões. Então, aqui eu tinha dito que eu tenho 3 padrões e, portanto, eu vou fazer uma curva de calibração com nível 1, 2 e 3. Lá no meu processamento, eu vou estar indicando a concentração dos padrões para nível 1, nível 2, nível 3. Vou fazer a curva de calibração e vou obter, então, a correspondência da concentração da amostra em relação à área do pico e ainda vai continuar multiplicado por 1, né? E, portanto, o resultado vai estar em concentração da mesma forma que eu indicar os padrões, certo? Então, agora eu vou rever esse sample set, vou abrir aqui, ó, para poder fazer o processamento. Então, eu vou criar um método de processamento e já volto para mostrar para vocês. Eu estou aqui criando o método de processamento usando o Wizard e cheguei no ponto de indicar os componentes. Então, aqui eu tenho pico 1, pico 2, pico 3, pico 4. Aqui eu vou colocar, então, o nome dos meus componentes, tá? E depois eu vou colocar, então, o nível de concentração do primeiro nível. Então, tá aqui, ó, compostos identificados. Vou colocar o nível de concentração que eu tenho para cada um dos padrões. Nível 1 por enquanto. Então, primeiro constituinte, segundo, terceiro e quarto. Unidade aqui é miligramas por ml. Ok? Então, pessoal, aqui eu já tenho o processamento criado, né? O método de processamento criado. Defini lá no finalzinho a curva de calibração como calibração externa. E como eu já coloquei, então, a indicação dos padrões, eu já tenho aqui, ó, na minha tabelinha de resultados, as concentrações em miligramas por ml, tá? Se eu olhar as informações aqui do meu método, então o que eu vou ver é uma curva de calibração, tá vendo? Só que com ponto único por enquanto, porque foi somente o nível 1 que eu preenchi a questão da quantidade, certo? Então, para cada uma das substâncias, né, dos componentes, ó, então eu tenho acetona, acetofenona, propilfenona e butilfenona.
eu tenho as respectivas curvas, só que ainda ponto único. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou na minha tabela de componentes, aqui no meu método de processamento, certo? E vou indicar os demais níveis, porque por enquanto eu só tinha o nível 1, que foi o que eu coloquei lá. Então aqui, ó, os componentes estão certos. Eu tô quantificando por amalte e vou vir aqui no Default Amounts, padrão nível 1, eu já coloquei, já tá aqui. Agora eu preciso do padrão nível 2 e do nível 3. Daqui a pouco eu volto. Então agora, pessoal, eu tenho a curva com os 3 níveis, porque eu preenchi a concentração, então, do nível 1, nível 2, nível 3. E assim, agora, eu tenho a curva de calibração com a equação da reta, aonde o B não é mais zero, né? Quando eu tinha o ponto único, o coeficiente linear era zero. Passava pelo zero, né? Para poder ter, então, o resultado. E o R estava dando perfeitamente 1, porque eu só tinha um ponto. Agora eu tenho uma equação com 3 pontos. Então, y em função de x, e eu tenho coeficiente de correlação, tá bom? Para cada um dos meus componentes, eu tenho, então, aqui, ó, as respectivas curvas de calibração. Se for trabalhar com ponto único, ok, então vai ficar só com aquele primeiro nível preenchido. Se for trabalhar com uma curva de 5 níveis, então basta estar colocando os demais níveis e ele vai fazer o cálculo aqui. Vai incluir também parâmetros estatísticos. Então eu tenho aqui o RSD, eu tenho o resíduo nessa curva, tem a equação, tem coeficiente de correlação, coeficiente de determinação, ok? Para cada um. E tem o erro da própria equação, tá bom? Ok? Lembrando que até esse ponto aqui, lá na minha sample set, eu não tinha preenchido nada. Então, eu não tinha preenchido massa, sample weighting, dilution, não tinha preenchido os componentes e nem as quantidades. Porque se eu preencher pelo outer sample ou lá na sample set, o que ele vai fazer aqui já vai estar multiplicando pelo que tiver descrito lá na própria informação da amostra. Então aqui, olha, o padrão ponto 1, ponto 2, ponto 3, ele está seguindo somente a concentração que eu preenchi aqui mesmo no método de processamento. Então, eu tenho a curva e aí as minhas amostras que estão dentro dessa mesma sequência vão ter o resultado de quantificação aqui, ó, então já tenho o amount de acordo com a curva de calibração. Então, nessa amostra eu tenho acetona, acetofenona, propilfenona, butilfenona. O que ele fez foi comparar a área com a equação da reta e aqui então ele está já calculando as quantidades em miligramas por ml. Qual que é a minha alternativa? Ou eu faço um custom field para que aqui mesmo nos resultados eu tenha uma coluna
com o cálculo, pode ser um cálculo aí com correção, pode ser o teor, pode ser teor em porcentagem. E aí eu posso usar para que esses cálculos sejam adequados à minha amostra. Por exemplo, aqui ó, o C constante que eu vou estar preenchendo na minha própria tabela, aqui no meu próprio método de processamento. Então eu posso estar colocando, por exemplo, uma equação no Custom Field e pedir aqui ó, para ele multiplicar por 100, né? Então eu vou colocar C constante na minha equação. Posso estar colocando quem que vai ser o componente de referência, posso estar pedindo para ele somar, dizendo para ele quem são os componentes que eu quero que ele some. Posso estar colocando qualquer outro fator de correção lá no Custom Field, indicando uma fórmula de cálculo que inclua o C constante. Aí eu vou estar multiplicando aqui e ele vai corrigir na minha equação, né? Então lá no resultado ele vai estar multiplicando de acordo com a minha equação do próprio Custom Field. Por exemplo, eu posso ter a concentração, que é expressa diretamente pela curva, mas eu preciso corrigir pelo peso médio, pela densidade. E então eu vou fazer a conta amount vezes densidade dividido por 1000, enfim, a equação que for necessária. Essa equação eu coloco no Custom Field, aqui eu preencho o C constante adequado e ali no meu resultado, no próprio processamento e, portanto, também no meu resultado do cromatograma, quando eu for fazer esse relatório, vai estar de acordo com o meu Custom Field, tá bom? Ou o que eu posso fazer? Eu posso preencher o sample weighting lá na minha amostra, lá na minha sample set, vindo aqui no Alter Sample, e aí ele vai então dividir pela massa de amostra o resultado que eu tenho em miligramas por ml e multiplicar pelo dilution, tá bom? Então tudo é possível, basta saber executar. Eu vou fazer um exemplo e já volto aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, olha, a concentração que ele encontrou aqui para minha primeira amostra foi, ó, então eu tô aqui na primeira amostra, né? Foi 1,559 miligramas por ml, 3,008, 4,013, 4,018 miligramas por ml, porque os meus padrões estavam em miligramas por ml. Mas vamos considerar que a massa da amostra é de 50 e a diluição foi de 100 ml. Então, essa concentração eu quero, na verdade, expressar em 50 miligramas de amostra. E a diluição foi de 100. Então, eu vou fazer a mudança lá na minha sample set, lá no Alter Sample, eu vou indicar o sample weight em 50 e o dilution 100, tá bom? Eu entrei em Alter Sample, tô aqui no meu desconhecido 1, né, minha amostra 1, e coloquei agora 50 como sample weight e 100 como dilution. Pessoal, então eu abri novamente aqui no próprio Processing Method, abri o meu método de processamento que tinha sido salvo, já com a curva de calibração, e agora essa primeira amostra que eu preenchi a massa de amostra e o dilution, vejam os resultados.
3,118, 6,017, 8,026 e 8,036. Então, o que ele fez? Ele multiplicou pela diluição, que eu indiquei, que foi de 100, e dividiu por 50 miligramas de amostra, que foi a massa que eu disse para ele que eu pesei. Portanto, esse resultado, na verdade, essa unidade já não é mais miligramas por ml, ela é miligramas por miligrama. Então, aqui, se vocês se lembram, né? Eu tinha as concentrações com a curva de calibração para cada um dos componentes, 1,559, 3,008, 4,013, 4,018 era o resultado que tinha dado, comparando somente a área do padrão com a área da minha amostra, usando as concentrações dos padrões naquela curva de calibração com 3 pontos. Agora, eu multipliquei pela diluição, preenchendo o dilution e dividi pela massa de amostra, preenchendo o sample weight, certo? Então, 50 miligramas e 100 ml. E foi isso que ele fez. Então, ele pegou o resultado de 1,559 vezes 100 dividido por 50 e deu 3,118 miligramas por miligrama agora. 6,017, 8,026 e 8,036, certo? Se eu quiser corrigir também a massa de padrão, na verdade eu corrijo pela própria concentração que eu já vou colocar na minha curva, já com a potência. Se eu quiser colocar a diluição de outras diluições, né? Então também é só incluir lá no meu sample weight. E se eu preferir agora pegar essa quantidade no amalte e ter em porcentagem de teor e não em miligramas por miligrama, eu posso também. Então eu vou precisar multiplicar por 100 e dividir pelo declarado. Eu posso fazer isso pelo custom field. Então, eu coloco um C constante para multiplicar, para dividir pela massa real, né, a massa declarada ou teor declarado, e multiplico por 100, ok? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido possível entender aqui, e qualquer coisa fico à disposição. Pessoal, sigam a Cronval Lab, assistam outros vídeos disponíveis no YouTube, se inscrevam em nosso canal para ficar por dentro, né, de outros vídeos, e até a próxima. Tchau. Pessoal, então aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Eu criei um custom field que chama teor. E esse custom field vai aparecer lá na minha tabela de resultados com essa nomenclatura teor, e vai ter uma coluna então que vai chamar teor. Esse custom field é de pico com valor real, tem uma precisão de 3 algarismos, e o cálculo vai ser o seguinte: amalte dividido pelo C constante 1 vezes 100. Significa que eu vou ter o resultado da quantidade que eu calculei dividido pela quantidade declarada vezes 100 para ter em porcentagem, tá bom? Então, eu tô falando desse teor aqui de cima, ok? Eu tenho já um outro custom field chamado teor porcentagem, mas esse que eu tô mostrando agora é o da linha 8. Deixa eu mostrar ele funcionando lá no nosso processamento. Bom, então eu tô de volta aqui no meu Processing Method. Eu já tenho aqui meu amalte e agora eu vou usar
aquele custom field que eu expliquei para vocês, que foi criado para poder calcular o teor em porcentagem, tá bom? Então, esse daqui já é o resultado em miligramas por miligrama, esse que tá na tabela. Por quê? Porque eu já preenchi a quantidade de massa, então ele já dividiu o resultado em massa para mim. Aí aqui, ó, aquele custom field chamado teor não foi calculado. Por quê? Porque eu ainda não preenchi o C constante, que é o valor declarado que eu preciso preencher. Então, eu venho aqui no meu método, venho aqui, na minha janelinha correspondente, a componentes, e vou preencher, tá? Então, aqui no C constante, na aba de componentes, eu preciso preencher o valor que seria o declarado. Para o composto 1, o declarado é 3. Para o segundo, o declarado é 6. E aqui 8 e 8. Então, ele vai pegar o amalte que ele calculou, já em miligramas por miligrama, vai dividir pelo declarado, que eu tô preenchendo aqui no C constante, e vai multiplicar por 100, porque esse foi o custom field que eu criei e tô aplicando aqui. Então, naquela tabela de resultados, na coluna de teor, vai ser isso que eu vou ter como resultado. Então, agora eu mandei processar e tá aqui o teor em porcentagem. Então, 103. Então, agora, pessoal, eu já mandei processar e tá aqui o teor em porcentagem. 103, 100, 100 e 100. Ok? Com 3 casas de precisão, porque o meu custom field estava dessa forma. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil e que vocês aproveitem a dica. Abraços e até mais.